Palavra ao vereador Gustavo Toigo. Senhor presidente, ilustres colegas, nobres pares, quero saudar aqui a família brigadiana, aqui representada neste plenário, as suas manifestações a respeito deste pacote que o governador do estado pretende encaminhar à Assembleia Legislativa e que realmente é um pacote que penaliza toda uma categoria de servidores essenciais às políticas públicas de segurança, de educação, de saúde do nosso estado. E a gente percebe que este modelo que está se instalando hoje em nossa sociedade, através das últimas eleições, um modelo que vai muito ao encontro da economia de mercado, da financeirização, né, desse populismo nacionalista, da extrema-direita, que tem trazido e vai trazer enormes prejuízos à nação rio-grandense, à nação brasileira. Vide o que acontece hoje no Chile, né, que não são apenas manifestações por alguns centavos, né, na tarifa, que já o presidente voltou atrás, mas por decisões equivocadas tomadas lá atrás, de um Estado, de um país totalmente liberalizante, privatista, e que, na verdade, perde todo um controle, né, das suas políticas públicas em detrimento dessa privatização. E nós estamos percebendo esse ataque, né, à categoria dos servidores, hoje muito simples, né, mandar projetos em regime de urgência para a Assembleia Legislativa, né, sem atacar realmente as questões estruturais, os problemas estruturais do Estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos da pindaíba, que são as finanças do Estado do Rio Grande há muito tempo, né, mas nós não podemos debitar nas costas daqueles que não pediram, não estão aí de favor, né, se submeteram a um edital de um concurso, planejaram lá na sua juventude, muitos policiais, promotores, professores, médicos, servidores das classes mais básicas, em fazer o seu concurso, se submeteram a um processo seletivo, escolher o destino da sua vida e depois de 15, 20, 25, 30 anos, verem ameaçados, né, todas as conquistas que tiveram ao longo desse tempo. Nós sabemos que, vereador Rodrigo, né, vamos pegar a classe dos policiais, por exemplo, o policial militar, aquele que dá o combate efetivo lá na ponta, né, no policiamento preventivo, ostensivo à criminalidade. Como é que nós vamos fazer um policial militar de 60 a 65 anos combater uma juventude, né, que está na criminalidade com 15, 20, 25 anos? É desumano, inclusive. Isso depõe contra a eficiência do serviço público, né, no que tange a segurança pública. Então, e nós percebemos também um discurso falacioso, muitas vezes, de algumas autoridades do país, dizendo que nós vamos respeitar os direitos adquiridos. Gente, direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, isso são cláusulas pétreas, só se muda com a Constituinte. O que nós precisamos, sim, conservar é a expectativa de direito. É aquele servidor que está ali na boca do brete, com 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio para se aposentar, que tem que garantir a ele, no mínimo, né, essa expectativa de que ele vai conseguir ir para a inatividade para dar sustento à sua família, pagar os estudos do seu filho, né, ter essas garantias e não recomeçar tudo de novo. Ou seja, se querem mudanças mais radicais, pois bem, mas é daqui para frente, daqueles que vão entrar nesse momento baseados numa nova lei, num novo edital e naquelas pessoas que se sentem à vontade com essas novas regras. O que não se pode mudar é, por exemplo, na última partida, na final do campeonato, bom, a partir de agora a goleira vai ter outra medida. Não, vai ter agora mais tempo de jogo. Os times não se prepararam para isso, né? Existe toda uma realidade que foi constatada. Então, realmente, nós percebemos hoje esse terror psicológico, nós percebemos que o governador, até agora, vinha, em tese, tendo uma preocupação no Estado, mas faltou um diálogo maior com as categorias, uma construção coletiva. Não se pode agora, ao apagar das luzes do ano legislativo, mandar projetos de extrema importância
para que em 30 dias a Assembleia resolva isso, a toque de caixa. Não, isso vai impactar na vida de pessoas, de servidores, de famílias, de cidades, e o Estado precisa trabalhar com mais seriedade a respeito disso. O que alega o governador? Estava analisando um pouco o pacote, ainda aqui de forma muito breve, o governo do Estado, que as fontes alternativas foram esgotadas, vereadora Paula, que ao longo do tempo foram secando, né, as finanças do Caixa Único, né, que são ali fontes de poderes, de órgãos e de outros fundos, né, que o uso dos depósitos judiciais também foram sendo esgotados, já estão em mais de 90%, ou seja, se optou por soluções mais fáceis, nunca de enfrentar realmente, vereador Rafael, as questões estruturantes do Estado. Ou seja, porque cresce muitas vezes o gasto com inativos, tudo bem, mas tu não precisa, em última análise, penalizar um grande número de servidores, né, ou suprimir direitos daqueles que estão ali combatendo a criminalidade, ensinando nossos filhos, né, curando os nossos doentes. Nós percebemos que existem algumas medidas que estão em andamento, né, como, por exemplo, algumas privatizações. A Assembleia recentemente autorizou a retirada do plebiscito para que se venda empresas de energia, de gás e de mineração. É uma alternativa. Parcerias público-privadas é outra. Por exemplo, a concessão de rodovias. Eu entendo que a longo prazo, com preço módico, o Estado não precisa estar atrás de recuperar rodovias. Isso tem que dar ao privado. Eu tenho esse entendimento. A simplificação de leis, isso vem da época do governo Sartori, né? A lei de responsabilidade fiscal, também estadual, né? A modernização tributária. O Estado precisa ser eficiente na arrecadação daqueles seus tributos. Precisa andar o Inova RS, né? Saudamos esse lado que o governo começa a partir para a inovação e a tecnologia, prestigiando o trabalho que é feito nas universidades, a questão da pesquisa, da startup. A adesão, percebemos ontem, a adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Nós precisamos trabalhar isso. Mas como é que o governo do Estado trata algumas medidas que são mais difíceis de serem enfrentadas? Trata como mitos, né? Cujas possíveis soluções, né, basta em tese querer. Não, se o Estado quer, né, por exemplo, redução de benefícios fiscais a quem não precisa, se o Estado quiser realmente ser eficiente na cobrança da dívida ativa, se o Estado quiser realmente ter o ressarcimento da Lei Candir, porque o Rio Grande é um Estado exportador e precisa receber esse retorno, né, se ele for efetivo na cobrança de sonegadores, são medidas que não vai precisar, ao fim e ao cabo, penalizar todo um conjunto de servidores que trabalham em última análise para a população. Então vamos fazer o mais fácil, que é baixa uma lei, quem paga? O servidor. Mas e aí? E o sonegador? E aquele que exportou e o recurso não veio para o Estado? Né? E os benefícios fiscais para aquelas pessoas, né, que não precisam, entidades ou empresas? Precisamos rever isso, o Estado precisa rever isso. E aí vem o pacotaço do governo Leite, né, que atinge em cheio categorias essenciais ao nosso Estado, categoria de policiais, né, os militares do nosso Estado. Já não basta o governo federal ter vindo com uma reforma que realmente foi uma reforma perniciosa e que agora as pessoas começam a se dar conta do quanto vão ser penalizadas, vão demorar para se aposentar, né, os recursos da sua aposentadoria vão vir a menor, né, um ataque aos professores, aos agentes da saúde, sem uma construção, né, sem um diálogo mais aberto, mais profícuo. Mudanças, eu, vereador Gustavo Toigo, não sou refratário a mudanças, desde que consensuadas, construídas, debatidas em alto nível, porque eu também entendo que o Estado precisa mudar algo para nós termos uma saúde financeira para pagar, ao fim e ao cabo, aposentadorias, a inatividade, num futuro a longo prazo. Eu não sou refratário a isso. O que eu não concordo e me levanto e me indigno é quando as medidas vêm de cima para baixo. Como está acontecendo agora, faz uma reuniãozinha lá breve, mas depois encaminha todo um projeto que realmente a gente vê que ele é pernicioso. Então, solicito uma declaração de líder, senhor presidente da bancada do PR. Cabo, né, da Assembleia, nós vamos ter que realmente estar muito juntos, né, desse time de servidores aí. Vamos ter que acompanhar isso muito de perto, né? Nós não somos contra mudanças, desde que elas sejam consensuadas com
com a categoria. Eu apresentei alguns gargalos que precisam ser enfrentados, mas também que o Estado precisa avançar. Eu finalizo, presidente, no seguinte sentido, que o Estado do Rio Grande do Sul precisa urgentemente buscar ter mais capacidades de investimento. Mas como é que tu tem capacidade de investimento? Quando tu fomenta novas matrizes econômicas. Por exemplo, a questão do turismo, da inovação, da vitivinicultura, da rede automotiva, concedendo estradas, por exemplo. Nós temos um plano aí e buscar novas fontes de receitas. Aí o Estado consegue ter capacidade melhor de endividamento e de fazer os seus investimentos para o bem do Rio Grande do Sul. Então, presidente, muito brevemente, né, nós queremos apoiar, né, a categoria brigadiana, mas não só ela, os professores, os policiais, aqueles que trabalham na ponta para dar o provimento dos bons serviços públicos ao Estado do Rio Grande do Sul. Vamos avançar, com certeza, estaremos aprimorando, né, esse desejo de vocês, que é uma prioridade para que não sejam suprimidos esses direitos que ao longo do tempo foram conquistados. Obrigado, presidente.